Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos aqui a esse novo quadro que nós estamos realizando, que é o Vitrine Diamante. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem é: como eu faço para vender um imóvel que está dentro do sistema de holding familiar? E existem algumas formas de fazer isso. Algumas delas implicam em você retirar o imóvel de dentro daquele sistema e outras não. Mas a gente hoje tem uma alternativa muito bacana, que é como você vender um imóvel que está dentro do sistema de holding familiar sem ter a incidência de imposto de renda por causa do ganho de capital, sem ter ganho de capital nessa operação. Para isso acontecer, eu vou chamar aqui um convidado especial, que é um dos nossos membros diamante do nosso time Holding Brasil, que é o Pedro Neri, para poder explicar detalhadamente aquilo que ele já explicou lá dentro do time, vai explicar agora para você. Vamos nessa? Primeiro, solta a vinheta. Lembrando, se você já é membro do time Holding Brasil, se você tem acesso ao treinamento Holding Masters e não esteve na mentoria de vídeo lançado, corre lá para assistir, que a tua aula está lá disponível, você está de bobeira. Vamos nessa então. Pedro, me fala essa história, cara. Afinal de contas, legal, você ficou em casa matutando uma forma de resolver um problema que não existia, ou esse problema existia? Como é que foi isso? Primeiro, por que você foi atrás de criar essa solução? Boa pergunta, Márcio. Na verdade, excelente pergunta. Talvez, inclusive, essa seja a pergunta mais importante de todas, que é o porquê que esse problema surgiu. E esse problema surgiu exatamente do modo que surgem quaisquer problemas na vida, que é você indo para o campo de batalha, você fazendo a coisa acontecer. Ou seja, no nosso ambiente aqui, você se esforçando, você vendendo holding, você fazendo holding. Natural que existem algumas perguntas dos clientes e uma delas é: ei, eu tenho meus imóveis, eu posso vender no meu nome, como é que eu faço para conseguir vender isso daí na pessoa física? Como é que eu faço para conseguir vender isso daí na pessoa jurídica? Como é que eu faço para conseguir vender isso daí no meu sistema de holding familiar? E a gente precisava enfrentar esse problema, que era muito frequente em todo o Brasil, na verdade, os clientes de todo lugar demandavam isso daí, surgiu o problema, a gente enfrentou o problema e aí encontrou uma solução para resolver essa dúvida que aparecia em tantos clientes, inclusive em tantos colegas também. Pedro, legal, surgiu o problema. Desenvolve para a gente, explica para a gente exatamente, afinal de contas, como faz essa mágica acontecer. Show, Márcio, boa. Como é que a gente faz, então, toda essa mágica acontecer? A ideia é que não exista aquele ganho de capital, para que não haja o pagamento do imposto de renda sobre o ganho de capital. Mas aí a pessoa pensa: mas poxa vida, se eu tenho um bem que eu estou vendendo por algum valor maior do que aquele valor que eu comprei lá atrás, evidentemente que vai existir o ganho de capital, mas nem sempre é assim que funciona. Normalmente as pessoas ficam muito preocupadas com a alíquota dos impostos, mas existem muitos outros elementos que compõem a incidência do imposto. A gente consegue trabalhar com alguns desses outros elementos. E nesse caso aqui, em linhas gerais, o que é que a gente consegue fazer? Pensa comigo, a gente tem o patrimônio da família dentro de um determinado modelo, dentro de um determinado sistema de holding familiar. Dentro desse sistema, via de regra, na quase que totalidade das vezes, vai ser muito caro do ponto de vista fiscal, ou seja, vai ser muito ineficiente do ponto de vista fiscal a gente realizar esse bem, essa venda desse bem ali. Então, o que é que a gente faz? A gente simplesmente transfere esse bem de um lugar para outro, ou seja, dentro daquele sistema de holding familiar da família, para algum outro sistema onde eu vou ter uma eficiência fiscal muito maior. E essa transferência, a gente também realiza ela ou com muito pouco ou com quase nenhuma tributação. E agora que o meu bem ele está em um local onde vai ter uma tributação nessa venda com uma eficiência fiscal muito grande, inclusive maior do que se eu fizesse a venda lá na minha pessoa física mesmo, ou seja, vale até para a pessoa física também. Agora, então, que eu tenho meu bem dentro do ambiente onde eu consigo vender, onde eu consigo realizar a tributação dessa venda com uma eficiência fiscal muito grande, agora sim, agora eu faço essa venda. E para eu receber isso tudo, eu tributo, mas quem recebe é um outro sistema de holding familiar, no qual eu, pessoa física, por ser sócio, também recebo por distribuição de lucro
sem tributar. Então, em linhas muito gerais, é mais ou menos assim que funciona. Então vamos lá, só para explicar para quem não está muito ambientado. Ganho de capital, né, é o famoso lucro imobiliário, né? Quando você tem um bem, por exemplo, tem um imóvel que vale 10, você comprou por 10, vendeu por 15, essa diferença, se for positiva, você vendeu por 9, não tem diferença positiva, ok? A diferença é negativa. Se você vendeu por 15, você tem uma diferença positiva. Essa diferença positiva, então, é o ganho de capital, e em cima dela, via de regra, vai incidir o imposto de renda. Legal, eu entendi agora o que você falou, porque a gente vai levar ela vai transferir esse bem para um outro microsistema ali dentro, e ali essa transferência ela vai se dar por um valor reduzido, e nesse valor reduzido não vai ter a tal diferença positiva. Em linhas gerais é isso, certo? Perfeito, certíssimo, Márcio. Corretíssimo. A questão é que os nossos colegas precisam saber. Legal, então com isso está completamente isento de qualquer imposto? Não, né? Tem tributação. Quais são os demais tributos que vão incidir nessa operação? Cara, vamos incidir nessa operação, a gente vai ter, ou melhor, iria até um pouco mais à frente do que a tributação. A gente provavelmente vai ter algum valor pequeno de ITBI, mais o custo de operação, que seria provavelmente uma escritura pública e um registro, e na venda, isso é para transferir o bem, e na venda em si, a gente vai ter os tributos normais de toda venda. O imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS. A diferença não está aí. A diferença está no formato em que você faz essa venda, na base de cálculo, nos outros elementos do tributo. Deixa tudo tão barato. Então, em linhas gerais, imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, porém, a mágica, a coisa acontecendo, ela está muito menos nesse ponto e está muito mais em outros elementos, como, por exemplo, a base de cálculo sobre a qual vai incidir essa tributação. Isso é muito legal as pessoas perceberem. As pessoas ficam muito bitoladas, né, no tributo. Quanto é o tributo? O tributo tem vários elementos para poder dizer quanto é. Um deles é a alíquota, mas as pessoas ficam só olhando na alíquota. Pouco ou muito em cima de pouco ou de muito é que é a grande questão. Então, ainda que seja muito em cima de pouco, você consegue baixar o encargo total dessa operação. Sensacional, Pedro. Quero te agradecer muito, muito, muito pela contribuição aqui. Tenho certeza, quem é membro do Time Holding Brasil não assistiu a aula do Pedro, assista, vá lá, que está disponível para você assistir a gravação. E não deixa de assistir as próximas ao vivo também. Quem não é membro do Time Holding Brasil, espero que tenha conseguido pegar aqui a sacadinha de ouro que o Pedro trouxe. Valeu, Pedro. Obrigado. Valeu, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Valeu, Pedro. E você, gostou desse vídeo? Faz o seguinte, clica aí, para curtir, dá o seu joinha, e se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal e manda esse vídeo aqui para outras pessoas que também podem ter a sua carreira ajudada, sabendo um pouco mais sobre o holding familiar. Um beijo no seu coração, fique com Deus, até mais!